Olá, nono ano, tudo bem? Né? Quanto tempo, né, gente? Pelo menos assim, né? Vocês não me veem, né? Faz tempo, aí espero que não tenham esquecido como eu sou, tá? Brincadeiras à parte, a gente está nesse novo método aqui de vídeo, né? Pra gente poder estar fazendo uma explicação aí, tentar pelo menos aproximar os métodos de aulas daquele método que a gente utilizava em sala de aula, tá bom? Naquele método antigo, quando o mundo ainda não tinha dado toda essa pirueta e virado isso que virou agora, né? Infelizmente, mas a gente há de chegar numa vacina, há de passar por isso também. Essa não é a primeira pandemia, não é o primeiro vírus que assola a sociedade, tá? Então, a gente vai passar por isso sim, tá? Vamos lá, a gente começou aí a unidade 3, né? Nós estamos falando de uma política aí mais próxima, né, historicamente falando aí contemporânea, tá? Então, nós falamos do Eurico Gaspar Dutra no nosso último vídeo e hoje nós vamos falar aí sobre o governo democrático de Getúlio Vargas. Mais uma vez vamos falar de Getúlio Vargas. O cara volta ao poder aí como presidente, tá? Então, pega aí o seu livro, eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo. Pega o seu lápis, marca texto, fazer anotações, eu não sei, tá? A gente vai estar aqui nessa interação maior. Então, a gente vai dar continuidade na página 234, tá bom? Na página 234, que vai começar a falar aí sobre o governo de Getúlio Vargas, certo? Então vamos lá, tá? As eleições de 1950, né? O Getúlio Vargas aí assume novamente, aparece no cenário político novamente aí do Brasil e acaba mais uma vez voltando ao cargo de presidente, tá? Então, após aí o Eurico Gaspar Dutra, tinha até uma marchinha, uma musiquinha, uma marchinha na época que dizia assim, né? Bota o retrato do velho outra vez, o velho está de volta, não sei o que, mais ou menos assim. E era justamente fazer referência aí do retorno do Vargas ao cargo de presidente do Brasil, tá? Então vamos lá. O Vargas ele apresentou um programa político de governo que aplicou, né, após assumir a presidência e comunicar ao Congresso Nacional. As medidas foram, né, o estreitamento das relações políticas e econômicas com os empresários, visando buscar a modernização e o crescimento econômico necessário para o momento brasileiro pelo qual estávamos passando. Fortalecimento das indústrias associada ao mercado interno, a criação do Banco de Desenvolvimento Econômico, que era o BNDE, tá? E a elaboração, de uma política desenvolvimentista que atendesse tanto as indústrias quanto o sistema agrário para melhorar as condições econômicas aí do brasileiro, tá? Mas a maior dificuldade do Vargas era, né, e você pode grifar aqui na página 235, diz assim, a maior dificuldade do Vargas era equilibrar a política desenvolvimentista com a tentativa de acabar com a inflação e a recessão. Então o Brasil estava passando por um problema de recessão muito grande, inflação também, só para vocês entenderem um pouco melhor, inflação, na verdade, é quando o preço dos produtos vive sendo alterado. Esse preço dos produtos constantemente sofre modificações. Você vai hoje no supermercado, o preço de um produto X, aí você vai semana que vem ele já aumentou. Isso aí a gente percebe quando isso está acontecendo. Se você perguntar para sua mãe e para seu pai, quando isso está acontecendo é justamente porque a inflação está descontrolada, tá? Então aí o Vargas, ele vai tentar, a forma como ele vai tentar sanar esse problema justamente vai ser com uma proteção econômica às empresas e indústrias brasileiras, baseadas aí no nacionalismo, né? Isso, claro, ele vai dar prioridade para as empresas brasileiras, aumentando a taxação de impostos sobre o produto importado. Isso aí vai causar um descontentamento com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, claro, né, vai ficar #chateado porque os seus produtos vão entrar no Brasil a um preço muito maior, tá? Então, o Vargas, né, gente, ele vai ter alguns problemas aí durante o governo dele, tá? Durante aí 1952, 1953, ele vai ter muita dificuldade, né? Porque o seu governo, ele não estava, assim como eu posso dizer, agradando alguns setores da sociedade, né? Como por exemplo a ala mais conservadora, né? Alguns militares, tá?
Então a gente vai ter, né, o grupo como a UDN, que era um partido político de direita. Ele fazia uma oposição radical ao governo Vargas, criticando a política desenvolvimentista e o protecionismo econômico, tá? Então olha só, ora o Vargas teve antes um governo assim autoritário, né, que se aproximava muito do fascismo e tal. E agora nesse momento, nesse retorno dele, ele vai ter práticas muito assim populistas, né? Nós falamos aí sobre a questão do populismo, ele vai ter práticas populistas aí durante esse governo, tá? Então a gente vai ter dois eventos que foram marcantes aí, que foram contra o governo Vargas. O primeiro dele é o movimento Panela Vazia, que foi um movimento de rua formado por 500 mil pessoas que criticavam nessa crise brasileira, tá? A greve do Partido Comunista do Brasil, cerca de 300 mil trabalhadores de várias categorias, trabalhadores da construção civil e da metalúrgica, né? Eles lutavam por aumentos salariais, tá? Melhoria nas condições de trabalho e pelo fim da recessão. E aí, o que é que o Vargas vai, né, vendo que o governo dele está em perigo, está sofrendo muitas críticas ali, o que é que o Vargas vai fazer? Ele vai justamente aumentar o salário dos trabalhadores em 100%. Bom, é muito bom, né? Mas claro que isso vai desagradar a elite, no caso aí os patrões. Os patrões vão ficar totalmente chateados, revoltados aí com Vargas de querer aumentar em 100%, né, o salário dos trabalhadores, né? Ficar uma situação muito complicada, né, pro próprio patrão ali manter a empresa, né? E aí isso vai acabar o que? Desagradando setores mais conservadores e principalmente a elite, gente. E quando a elite brasileira ela fica insatisfeita, ela tira presidentes do poder, tá? Inclusive tira monarcas do poder, assim como aconteceu com o imperador Dom Pedro II, assim como também vai acontecer com Vargas, deixa eu levar outro, assim como vai acontecer com a Dilma, tá? Então, quando a elite ela fica chateada, ela engendra ali todo um plano de golpe, arquiteta todo um plano ali para tirar aquele governo que está ali, aquela pessoa que está desagradando eles, para tirar do poder. Tá? A história nos ensina isso. E aí, para piorar a situação do Vargas, que já não estava muito boa, o Vargas tinha um grande inimigo no setor da imprensa, que era o Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda era um jornalista. E aí o que vai acontecer? O carro do Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, né? Ele vai acabar explodindo aí, tá? Em 5 de agosto de 1954 vai acontecer uma explosão aí nesse carro, só que o Carlos Lacerda acabou escapando dessa prisão, dessa explosão, perdão, né? E aí que vai acabar apenas quem vai sofrer aí vai ser o motorista dele. A polícia vai fazer algumas investigações e vai acabar descobrindo aí que o motorista, que um cara, o segurança particular aí do Vargas vai estar envolvido. Ele foi o mandante principal desse atentado. Aí eu não preciso nem dizer, né, gente, que isso aí vai pegar muito, muito mal pro Vargas, né? Isso vai pegar muito mal para ele, tá? Essa questão do segurança particular dele, uma pessoa que era muito próxima dele, tá envolvida com esse atentado, né? Aí pronto, aí as pressões populares vão começar mais ainda, né? A galera vai começar a criticar bastante aí o governo dele, tá? E aí a gente vai ter, né, essa questão do Carlos Lacerda, ele vai bombardear mais ainda o Vargas, né, na imprensa, até que a gente vai ter, né, o Vargas, que ele vai acabar tendo uma atitude muito polêmica, né, que foi ao extremo, que foi cometer o suicídio, tá? Bem aqui na página 238, tá? A gente diz assim, a imprensa fez forte política de massificação de críticas. Essa situação passou a incomodá-lo, né, o Vargas, bastante, o que levou ele, em 24 de agosto, a reunir seus ministros no Palácio do Catete para buscar uma saída. Boa parte deles o orientou a renunciar o governo. Vargas assinou uma carta-testamento à sociedade relatando os avanços e as conquistas durante seus governos. Em seguida, matou-se com um tiro no coração. E ficou muito famosa uma frase dessa carta, né? Saio da vida para entrar para a história, tá? Era um dos trechos dessa carta. É aquela questão, alguns especialistas dizem assim, né? É uma pessoa que sempre esteve no poder, sempre foi muito aclamado e agora recebe tantas críticas assim, talvez ele não tenha aguentado tanta pressão, né? E acabou aí saindo do poder, acabou deixando o poder, tá? Então pode ter sido justamente aí isso aí que vai levar ao fim do governo Vargas, certo? Tá, bem, eu queria também falar aqui para vocês um pouquinho sobre o governo de Juscelino Kubitschek. E nós vamos ter eleições, né, em 1955. O Juscelino Kubitschek acaba ganhando, tá?
O Juscelino Kubitschek, gente, ele governou o Brasil aí, né, com uma política que ele falava que o Brasil cresceria 50 anos em apenas 5, né? Tanto que era uma das principais slogans da campanha política dele, né? 50 anos em 5, né? Era a principal campanha dele, 50 anos em 5 e tudo mais. E aí, justamente, o que é que queria dizer isso, né? Que o Brasil desenvolveria em apenas, né, 5 anos, que era o tempo ali, né, de governo ali, o que demoraria 50 anos. Muito presunçoso? Bastante, né? Eu achei muito presunçoso, assim. Mas, tá? Para ele chegar a esse desenvolvimento, ele vai justamente criar o plano de metas, né? Então, ele tinha esse plano de metas, era baseado na questão do desenvolvimento de alguns setores, como educação, meio de transporte, setores urbanos, tá? Então, foi a forma aí como ele arranjou para justamente estar promovendo aí essa política dele, esse plano de desenvolvimento econômico dele. O que é muito importante a gente ressaltar aí sobre o Juscelino Kubitschek, né, o que vai principalmente marcar muito aí o governo do Juscelino Kubitschek, vai ser justamente a questão da mudança da capital do Brasil para Brasília. Até então, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Primeiramente foi Salvador, depois foi o Rio de Janeiro, tá? Então, essa mudança, segundo ele dizia que era por uma questão de centralização do poder, de integração das regiões. Se você reparar, Brasília fica bem, né, no centro do Brasil. Então, isso era uma forma que ele dizia de integrar as regiões do Brasil. Claro que os seus opositores, os críticos do governo dele, diziam que, na verdade, era uma estratégia dele para afastar o centro do poder das zonas urbanas. Isso aí impediria protestos ou coisas do tipo, tá? Então, acabou aí que a Brasília foi uma cidade construída, planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, muito famoso. Inclusive, ele tem uma obra aqui no Pará, mais precisamente em Belém, né? Se vocês é um pouco difícil ver, mas tem uma obra que é como se fosse assim, né? Uma mão, tal, que tem ali na região do entroncamento, quando você passa ali naquelas pontes, ali naqueles viadutos, você consegue visualizar, e foi uma obra, uma alusão, uma homenagem ao movimento cabana, a cabanagem, e aí foi construída pelo Oscar Niemeyer também, que foi o cara que projetou aí Brasília, né? Então Brasília, a sua construção vai acabar atraindo muitos trabalhadores nordestinos que vão para lá em busca de uma vida melhor e ficaram conhecidos como os candangos, né? E eles vão para lá para buscar uma vida melhor, para buscar, né, trabalho, tá? Fugir da situação de pobreza do Nordeste, algumas regiões do Nordeste, mas só que eles acabam não conseguindo retornar. E aí eles acabam ficando lá. Como eles não podiam ficar morando no centro, e não tinham condição de morar no centro de Brasília, eles vão acabar o quê? Se mobilizando para as áreas periféricas. Isso aí que vai fazer surgir também a periferia aí de Brasília, tá? Então aqui na página 244, a gente vai ter aqui, né, a questão das indústrias de base, as melhorias que ele vai fazer. Como o Juscelino Kubitschek, tá? Como ele para colocar em pauta, né, esse plano de crescimento econômico e tudo mais, ele vai acabar o quê? Ele vai acabar promovendo muitos empréstimos, né? Esses empréstimos aí vão ser muito danosos para a situação econômica do país. Por quê? Porque ele vai fazer um empréstimo, né, estrangeiro, e isso vai acabar aumentando a nossa dívida externa, né? E aí acaba ficando de herança aí para os próximos presidentes que vêm a seguir, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? A gente tem aqui algumas atividades, tá, que a gente pode estar fazendo, e aí na plataforma a gente continua, tá? Tem aí uma atividade, mas eu por hora vou pedir para vocês fazerem só as primeiras, que é a restante, que é da página 249, que o restante a gente vai trabalhar posteriormente os outros assuntos, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tá aí, pessoal, o monumento da cabanagem que eu comentei com vocês.